Uma vitória que colocou o Cruzeiro como quarto colocado no Brasileirão. É pra esses jogos grandes, finais, campeonato foda. É pra esses jogos que a gente tá aqui, pô. A gente foi escolhido pra estar aqui nesses jogos. É ali que a gente vai ganhar e ganhar moral. É nesse jogo aqui, pô. É aqui hoje em casa, nossa casa, mano. Mas na Sul-Americana, a quarta posição é um pesadelo. Sinceramente, mais do que isso, sentimos nós envergonhados por aquilo que produzimos nesta Sul-Americana. 3 jogos, 3 derrotas. Com certeza estou-me incluindo à frente do grupo. A nossa produtividade foi muito abaixo do que aquilo que deveríamos ter dado. Pois é, nas suas primeiras 3 partidas foram 3 derrotas, nenhum ponto somado até agora. Uma reabilitação complicada, mas que dá para ter uma certa esperança agora diante do Muxuruna. Afinal, já são 3 vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, a última diante do Flamengo, com direito a um roteiro de cinema. Um elenco afinado, dentro e fora de campo. Pra ele! Elenco que chegou desfalcado ao Equador. Vidalba e Christian ficaram em BH, assim como o Gabigol, que trata de dores musculares. Mais responsabilidade para Caio Jorge, que tá voando. 6 gols e 1 assistência nas últimas 7 partidas. Estou super bem fisicamente, meu mental também está super leve, tranquilo. O professor vem me ajudando, o grupo vem me ajudando. E creio eu que nas próximas partidas a gente tem tudo para continuar fazendo gols e saindo com vitórias. Pela frente está o Muxuruna, que vem colecionando resultados importantes pela Copa Sul-Americana. É o líder do grupo, com 9 pontos somados. Nada mal para a equipe que estava no pote 4 do sorteio. E olha, não vai ser só na tabela que o Cruzeiro vai precisar de uma escalada. O jogo de hoje será em Riobamba, a 2.700 metros de altitude. Para voltar a sonhar com a Sul-Americana, não tem saída. É vencer ou vencer. Que Muxuruna, Muxuquiruna, tanto faz. É ruim do mesmo jeito. Tô cheio de pelo de cachorro aqui, cara. Que loucura. Será por quê? Hã? Será por quê? Caramba. Foi o Galante. Tô parecendo o Tony Ramos, irmão. Mas você é bem peludão mesmo. Você andou abraçando um rapaz ali. O Thiago fica querendo abraço toda hora. De vez em quando eu vou ali, sento no colo dele, abraço ele. Não, e ele gosta. Mas não sou eu que solicito esse abraço carinhoso e tão afetuoso que você faz aqui durante o programa. Nós não vamos, ali de fora eu solicitei pra te fazer uma fofoca. Nós não vamos repetir aquilo que nós fizemos na rádio hoje, né, irmão? O que nós fizemos? Porque hoje na rádio foi uma esculhambação, pô. Não teve... Resenha. Tá louco, Foi resenha. Olha aqui, tem um recado. Tem que acontecer um monte de coisas para o Cruzeiro conseguir se classificar na Sul-Americana. No Brasileiro, o Cruzeiro está lá no G4. Viagens cansativas, etc e tal. O Cruzeiro, aos trancos e barrancos, ano passado, chegou à final da Sul-Americana e perdeu, mas ficou próximo ali de conquistar um título. Aí eu pergunto aqui, vale para todo mundo. Vale força máxima? Vale se matar na Sul-Americana para tentar a classificação, mesmo com toda a dificuldade? Ou pera não mútil? Põe lá para rodar quem está zerado, poupa, porque o Campeonato Brasileiro que é o foco do Cruzeiro, para voltar à Libertadores através de um G4, por exemplo. Começa com você. Ídolo máximo, Thiago Valuzeiro. Boa tarde para você, para os amigos aqui nos assiste. Existe uma gestão, né, claramente hoje do aspecto físico por parte do Leonardo Jardim, e isso não tem que ser quebrado por conta de nenhuma questão de competição, né? Ou melhor, ele precisa de entender. Ele disse que vai para... Ele falava ainda no domingo que iria para o Equador para vencer o jogo. Ele não tem condições, especialmente de 3 em 3 dias, ele deixou isso claro na coletiva. Você consegue recuperar um jogador, caso ele esteja no campo durante 60 minutos, jogando de 2 em 2, de 3 em 3 dias, você consegue recuperar. 90 minutos não consegue. Então, não tem uma questão física possível diante da administração, porque o Departamento de Saúde e a preparação física deixam os jogadores em condições. Administrar esse físico dos atletas é por parte dos técnicos. Acho que ele está sendo feliz com isso que ele está fazendo no momento, com essa administração. O Cruzeiro vai com o que pode de melhor. Lembrando, o Vidalba não viajou, o Christian não viajou, o Gabigol também não viajou. Então, já significa contar com um time sem esses 3 jogadores. O Cruzeiro precisa muito antes
O Cruzeiro não tem nem o direito, tá? Vamos dizer assim, hoje, de fazer qualquer tipo de conta pensando na segunda fase da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro precisa de vencer pela primeira vez na Copa Sul-Americana, já na 4ª rodada da fase de classificação. Então, o pensamento é o primeiro de vencer o Mushuc Runa, que hoje, gostem ou não, é a única equipe que tem 100% de aproveitamento, vai jogar no Equador. Eles jogam um pouco diferente quando jogam no Equador, são mais velozes, muito passe direto. Assisti o jogo contra o Palestino, foi dessa forma. Enfim, aqui no Mineirão jogaram de uma forma mais a contra-atacar o Cruzeiro, mas eu acho que é um Cruzeiro muito forte. Arriscaria um Cruzeiro com Cássio, William. Acho que o Fabrício Bruno joga, porque o Fabrício Bruno ficou fora do jogo contra o Vasco, foi suspenso. Jonathan Jesus, não acho que ele vai colocar o Gamarra, que há muito tempo não aparece. O Kaique deve jogar. O Romero está suspenso para jogar contra o Sport. Acredito em Romero e Eduardo, que tem entrado bem, ajudado no lugar do Lucas Silva. E aí que é a parte mais difícil, né? De repente o Rodriguinho apareça do lado direito, o Wanderson vai ser poupado ou não. Se ele não jogar, penso no Marquinhos por ali. E o ataque, para mim, com certeza, é Matheus Pereira e Caio Jorge. Ô Valu, vamos fazer só uma reflexão aqui. Boa tarde para todo mundo. Depois daquele jogo contra o São Paulo, foram 7 jogos. Do jogo que teve a reviravolta toda na questão tática do Cruzeiro. 7 jogos técnica, contando com o São Paulo. Contando com o São Paulo, 7 jogos. Nesse período, o Cruzeiro fez um jogo ruim, que você fala assim, foi muito ruim. Não, porque o jogo contra o Palestino, o Cruzeiro poderia ter acabado com o jogo. Isso. Nos primeiros 20 minutos o Cruzeiro matava o jogo. E a derrota pro Red Bull e não matou. Normal. Então eu vejo que hoje a equipe do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, entendeu o modo que o Leonardo Jardim quer trabalhar. Eu tô com você. Então hoje eu imagino que o Cruzeiro vai encorpado, independente do time que ele colocar em campo. Independente dos 11, quando pegar e sair os 11, o jogo é 9h30, 8h30 da noite, 8 horas, porque às vezes na Conmebol tem uma diferença de tempo que eles pedem para soltar a escalação. A escalação que a gente vai ver é um time preparado para vencer o Mushuc Runa. O pensamento do Leonardo Jardim, eu creio que é fazer esse time ganhar o máximo de confiança possível. O Cruzeiro pode chegar à 4ª vitória seguida na temporada. Algo que não acontecia desde 2023, no período entre abril e maio. Então, isso é importante para o fortalecimento desses personagens que o Cruzeiro tem. Os personagens que eu digo são os jogadores, o treinador, a comissão técnica, a diretoria do Cruzeiro. Então, o jogo de hoje ele é importante para consolidar o que o Leonardo Jardim vem fazendo no Cruzeiro desde o jogo contra o São Paulo. Então eu acho um jogo importante e eu eu entendo a matemática, as dificuldades que a matemática impõe. O departamento da UFMG colocou o Cruzeiro como com 4% só de possibilidade de conseguir a classificação para a próxima fase, mas eu acredito no futebol também. O futebol ele tem as suas nuances e algumas situações podem virar, realmente. O Thiago já tá me cutucando aqui. Tá me cutucando porque já vem bom. Porque no Campeonato Mineiro, quando o Atlético tinha maior chance ainda de classificação, o senhor dizia que eu acho que já era. Não. O senhor e o senhor. Vocês dois. Não. Esse senhor aqui é o único que respeita de fato as probabilidades. Embora eu acredite. Até por ser péssimo de matemática. Não. Tem gente especialista mas respeita as probabilidades. Peraí, só se existe 1%, existe chance. Eu vejo por causa da pontuação dos times. O Cruzeiro tem confronto direto agora com o Mushuc Runa. O Cruzeiro precisa vencer o jogo de hoje. Você está distorcendo o que você falou no Campeonato Mineiro inteiro. Precisa vencer o jogo de hoje. Não, você está rasgando o que você falou no Campeonato Mineiro. Aqui, ó. Só você incoerente, mas tudo bem. Olha pra aquela câmera só e fala, eu sou incoerente. Não. Tudo bem ser incoerente. E ser incoerente num programa de debate é a melhor coisa do planeta. É óbvio. Então fala, eu sou. Então não, eu não fui. Eu você está sendo, eu tinha. Explica isso em outro momento. Então explica agora, eu quero saber por quê. O noticiário é do Cruzeiro. Eu em respeito ao torcedor do Cruzeiro. Mas por que lá atrás você dizia uma coisa, agora deixa eu olhar para essa câmera aqui do Dilcim e deixa eu falar com o Dilcim. Eu vou falar só com ele? É só com ele agora, é com quem está em casa. O programa acabou. E com quem está em casa. O Cruzeiro tem mais 3 jogos. O Cruzeiro tem o Mushuc Runa hoje, é vencer o Mushuc Runa, segura o Mushuc Runa com 9,
Cruzeiro vai a 3, Cruzeiro tem mais 2 jogos em casa e o Cruzeiro pode sim, escreve o que eu tô falando, pode sim ficar com a segunda vaga do grupo. Você não fala nada, não, irmão? Você fica só saber, mas qual é a diferença de tratamento nesse caso? É só importante São lembrar... situações diferentes. Não são. É só importante lembrar que mesmo o Cruzeiro, primeiramente para mim, eu disse, né, nem tem que fazer conta. O Cruzeiro tem que ganhar esse jogo para continuar mantendo o bom momento de vitória. Mas não depende apenas de vencer os 3 jogos como foi no ano passado, porque se colocou em uma situação mais difícil ainda do que no ano passado. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Everton. Boa tarde. Tá sumido, hein, irmão? Viajando, acompanhando o Atlético e trazendo 3 pontos e acertando o único que acertou o placar, verdade. O cara acerta pela primeira vez. Mas eu fui 3x1. Mas eu fui no 3x1 galudo, mas jogou pra 3x1, né? Não, mas aí entre o resultado... O cara acerta pela primeira vez, na 7ª rodada. Eu quero aqui dizer... É o último a acertar. Vou dizer uma coisa aqui, como o Valu gostaria de dizer nesse momento, ele usaria essas frases aqui, né? Olha, ele tá querendo... Sabe aquele filme Em Busca de um Milagre? A espera de um milagre, não? A espera de um milagre? A espera ou em busca? A espera. A espera de um milagre. É isso que o Cruzeiro precisa na Sul-Americana. Nossa. Porque o Cruzeiro, cá pra nós, gente, o Cruzeiro não tem nenhum ponto, ele tem que ganhar todos os jogos e torcer para outros resultados. Não vamos aqui enganar o torcedor do Cruzeiro, já achando que porque tá bem no Campeonato Brasileiro, tá tudo lindo na Sul-Americana. Vai pegar a altitude hoje? Isso é difícil? É muito difícil, claro que é. Né? A questão física, se aqui no Campeonato Brasileiro a gente tá vendo ele mudar alguns jogadores, cara, é claro que ele vai poupar jogadores lá. Sabe o que eu fico pensando? É que é o seguinte, independentemente de... o Cruzeiro, obviamente, que vai apostar todas as fichas no Brasileiro e na Copa do Brasil. É óbvio, é óbvio. A Sul-Americana, diante do início, que foi muito ruim, ele não vai chegar na pré-eleição, ele vai falar assim, ó, o Cruzeiro, que chama Cruzeiro, viu, Ladinho? Tem que aprender a falar Cruzeiro, e não é Cruzeiro, não, e nem Cruzeiro. Então ele vai falar, o Cruzeiro não pode mesmo, não pode chegar na pré-eleição e dar uma aliviada para os caras. Não, vamos largar esse negócio de lado. Não. Ele escala o que ele tem para escalar, que a fisiologia apontou que não tem risco, põe para jogar. Ganhou, vai seguindo. Azedou a garapa. É só importante deixar claro que não... O que não pode é imaginar que ele vai chegar lá e falar assim, não, gente, vamos fazer o seguinte, tá difícil demais, vamos entregar isso aqui. Não acontece isso. Vai tentar ganhar os 3 jogos e depois ver o que acontece. Eu acho que a ideia dele na pré-eleição é assim, vamos ganhar os 3 jogos e depois a gente vê o que acontece. Vamos fazer o nosso. Ele tem condição de ganhar. Só que você já está entregando, cara. Você acha que tem que entregar. A espera de um milagre, irmão. Eu falo o seguinte. entreguei os pontos na Sul-Americana. Deixa eu falar, o que eu quero dizer é o seguinte. Você não é o Cruzeirão? Mas eu já deixei bem claro. Você não é o torcedorzão? Porque eu achava que o Cruzeiro tinha condições de disputar um campeonato de mata-mata pela qualidade do elenco. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que o Cruzeiro não deveria priorizar a Sul-Americana de maneira nenhuma. Tô com o Breno nessa. Eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro está num momento no Campeonato Brasileiro que aonde ele chegou não é fácil, ele está ali entre os 4, e se manter ali vai ser muito mais difícil, ainda mais daqui para frente. Então ele tem que se manter. E aí, vamos só pensar numa coisa. Caio Jorge está vivendo um momento excepcional. Tem algum problema no jogo e fica fora? Cara, pra que você vai arriscar nisso? Eu acho que tem outros jogadores lá que podem chegar e fazer o papel do Cruzeiro. O Cruzeiro pode até ganhar, mas eu acho que ele tem que poupar alguns jogadores que são importantes, que estão num momento importante. Você vai pegar o Sport é a lanterna da competição. Vai ser fácil jogar lá em Recife? Nunca é fácil. Mas é um momento que o Atlético teve contra o Grêmio. Você chegar e meter a faca neles lá, porque eles estão lá embaixo. Pisar na cabeça. Então pra que você vai gastar um jogador? Aí você tem algum problema, pronto. O Valu, inclusive, é um que sempre fica falando aqui sobre essa questão física do Cruzeiro, né? De estar sempre poupando jogadores e tal. Eu tô levantando a bola aí pra você, Valu, pra você me dar razão de que tem que poupar jogadores hoje, Valu. Primeiro que o termo que eu uso não é poupar, né? Poupar é quando o jogador tá 100% nas suas condições físicas e você decide não utilizá-lo. O termo que eu uso é o termo gerir a situação física do atleta, né? O atleta não está 100%, e aí sim você ir utilizando o que o Leonardo Jardim tem feito. É importante lembrar que independente do time que o Cruzeiro coloque hoje, essa questão de estar priorizando isso, estar priorizando aquilo é bobagem. Tá? O Cruzeiro está jogando, só para lembrar aqui a todos que estão com a gente neste programa, o Cruzeiro estreou na Copa do Brasil, que é super importante para o Cruzeiro, com um time mexido com 4 peças, exatamente por conta dessa gestão de você ter que recuperar jogadores de 3 em 3 dias para não ficar, às vezes, né, determinados elencos, a gente vê o jogador
vai ser utilizado. Precisa de entrar no lugar de alguém que está jogando 90, 90, 90, 90, 90. Quando você vai olhar para esse atleta, ele tem 7 jogos e já não joga, não entra a 5, 6. O que o Jardim não quer é exatamente isso. Ele quer que todos os jogadores estejam, no máximo, muito bem treinados para quando forem chamados, eles consigam atender. Então, assim, independente da escalação hoje, eu não compro essa ideia de não está priorizando a Sul-Americana, por isso que não colocou esses jogadores aqui. Não, temos que olhar lá. Então não estava priorizando a estreia na Copa do Brasil, ele está fazendo as coisas de acordo com o que ele falava. Se é certo ou errado, a gente pode questionar. Mas a escalação está mudando, não é por causa disso. Ele deixou bem claro na coletiva. De 3 em 3 dias, um atleta que joga 60 minutos, a fisiologia e o departamento de saúde conseguem recuperar. Se ele jogar 90, não dá para recuperar em 3 dias. Mas, ô Valu, se eu tivesse algum tipo Para! Deixa eu falar da virtual aqui, depois você... Guarda, perdeu, não perde fio não, irmão. Dá uma segurada aí. Só preciso... Isso aqui é importante demais, gente. Isso é importante demais. A coisa que mais me agrada, estava eu ali no Verde Mar, ali do Jardim Canadá, comendo uma pizza de picanha, que é uma delícia, inclusive. Aí tô lá comendo e tal. É porque eu falo, mas você não é da forno de bar? Não, eu sou fiel ao forno de bar, mas que não tem lá perto da minha casa, né? Então não tem jeito. Pra deslocar lá no Wesley lá também não dá. Dá uma fome lá na hora, eu tava subindo pra casa. Aí tô lá comendo uma pizzazinha lá, aí veio um rapaz de uma mineradora, que eu não vou falar o nome, e chegou pra mim e falou assim, Everton, eu cuido da frota lá da mineradora, e eu queria te agradecer porque eu passei a ser um cliente, nós da mineradora, a gente passou a ser um cliente da Virtual por causa do seu programa. Isso me enche de orgulho, cara. Me enche de orgulho, porque o recado está chegando em quem deve chegar. E aí eu falo para frotistas, eu falo para as mineradoras, para a indústria em geral, que tem as frotas, que não adianta, se precisa de peças para carro utilitário de passeio, é aqui, ó, 3418-0705. É a maior do Brasil e ponto final. E quem quiser que corre atrás e ponto final. Aí você que é motorista de aplicativo, taxista, precisa de peça para o carro, não fica. Gente, para com esse negócio de dar Google, aí acha a peça lá, clica no primeiro link e compra, e aí não chega e demora. Para que isso você pode ter aqui? 3418-0705. Virtual Autopeças. Simplesmente o maior estoque do Brasil. Está aqui em Belo Horizonte, manda para todo o estado, é só falar com a gente, 3418-0705, Virtual Autopeças, um abraço para todos da Virtual, vendedores, funcionários em geral, para a turma da direção, aquele abraço, obrigado e parabéns, porque estamos voando e dominando o mercado de autopeças aqui, e para nacionais e importados, aqui no estado de Minas Gerais. Não perde o fio não, irmão, continua, tá rezando o Pai Nosso aí, irmão? Que é a oração mais bela da história da humanidade. Pois não, reza aí. Posso? Pode. É que eu tava exatamente assim e eu congelei. Mas voltando, HG, hoje, se eu fosse o Leonardo Jardim, eu tentaria, de fato, minimizar qualquer risco de perder jogador nas competições que, para mim, nesse momento, realmente sobraram para o Cruzeiro. A Sul-Americana hoje, o Elton já trouxe que o cálculo do Departamento de Matemática da UFMG é de 4% de chance. E eu acho absolutamente difícil. Olha a tabela aí, ó. Eu acho absolutamente difícil que o Cruzeiro hoje consiga uma classificação. Até pela questão do Mushuki Runa hoje empata o jogo, o Cruzeiro já não iguala a pontuação dele. Então já desistiria da primeira colocação. Além disso, o Mushuki Runa teria outros 2 jogos, que ele pode vencer o Palestino, ou União Santa Fé. Os 2 fora de casa. Cara, o Mushuki Runa vem do Mineirão e ganhou do Cruzeiro. Eu não acho que seja algo completamente impossível. Mas em relação às outras 2 equipes... eu também concordo, isso eu concordo. Não acho que seja algo completamente impossível. E outra, ele tem 100% de aproveitamento em casa, onde tem altitude, que é chato de jogar. É chato pra cacete de jogar. Por mais que seja mínima altitude, é chato pra se enfrentar um adversário. Então, eu fosse o técnico Leonardo Jardim, daria prioridade de fato às competições nacionais hoje. Porque o Cruzeiro está muito bem no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o 4º colocado, tem 3 pontos do líder Palmeiras, 3 pontos do 2º colocado, que é o Bragantino. E acho que o Flamengo está com 14, eu estou falando bobagem. E o Cruzeiro com 13. Então, 1 ponto atrás do 3º colocado. O Cruzeiro está muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro estreou muito bem na Copa do Brasil, no jogo de ida da terceira fase da competição, vencendo o Vila Nova por 2-0. E assim, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Vila Nova. Era jogo para 4-5. Então, dado o vexame que foi
o Cruzeiro na primeira parte da competição. Eu, honestamente, tiraria um pouco o pé. Eu acho que hoje os caras estão pensando muito mais em evitar um vexame, que seria o Cruzeiro não fazer ponto nenhum num grupo frágil desse, depois de um início tão irregular, não, tão ruim do Cruzeiro, do que qualquer outra coisa. Até porque eu conversei hoje com uma fonte do Cruzeiro para tentar entender. Quem é a fonte? Fala a fonte! Você tá louco? Existe alguma possibilidade de bicho maior para os jogadores, para uma classificação na Copa Sul-Americana? E essa pessoa me disse que hoje não existe qualquer possibilidade disso, que estão jogando todos ainda bem, né? Ainda bem. Os próprios jogadores que se colocaram nessa situação dessa. Se ele para tirar. Exatamente. Agora, eu vou continuar com a minha ideia de que eu não tenho certeza, mas eu acredito muito que o Léo Jardim deve estar dizendo para os caras, vamos fazer a nossa parte e o que acontecer, aconteceu. Se a gente ficar em segundo e de repente entrar no playoff, legal. 9 pontos abre a possibilidade do playoff. Acho que abre. Abre a possibilidade do playoff. Então, calma lá. Eu não acredito nessa de que não vamos priorizar, não vamos pensar como o Galante falou, não, vamos pensar no esporte lá. Cara, isso não entra na minha cabeça. Mas você colocaria o time totalmente titular, então, hoje? Não, eu colocaria quem está em condição. Em condição se plena. todos os titulares estiverem em plena condição, você colocaria todos em condição plena, porque eu não acredito que todos estarão. Tem que entrar, mas isso aí que você está falando, você está indo contra o que o próprio técnico disse. Ele colocou aquele time com 4 alterações contra o Vila Nova de Goiás, pensando no que o time poderia fazer também contra o Flamengo. Mas aí não é que ele poupou, é porque aqui no país a gente tem essa bobagem, né? Do poupar. Não é poupar. Ele está gerindo o elenco. Ele está gerindo o elenco para ter condição de gente para correr contra o Vila Nova, gente para correr contra o Flamengo, hoje gente para correr contra o Mushuki Runa e no domingo gente para correr contra o Sport. É que aqui a gente acha que o jogador é o Max Steel. Joga 90, joga 90, joga 90, joga 90, joga 90. Aí fica fora um jogo por suspensão de cartão amarelo, por exemplo. Ah, ficou fora. Ah, agora o fulano vai voltar bem, né? Tá? Aí o cara começa... Mas por que o rendimento desse jogador tá jogando? Vai lá olhar quantos jogos de 90 minutos o atleta tem e o técnico, por vezes, gere mal. É o que o Jardim está tentando fazer. Só que isso é um choque de cultura aqui do nosso futebol. Para todos nós, inclusive. Não só para os profissionais que trabalham no meio do futebol, para a gente que comenta e para boa parte dos torcedores. Só me permita discordar desse. Eu acho que poupar é mais um linguajar coloquial. Não é exatamente o correto, talvez. Você gosta, eu acho, de preservar a palavra que você fala. Eu gosto, Thiago. Porque poupar, o cara tá bem, você opta de não usá-lo. Assim, poupar é quase um linguajar coloquial. O Gabigol não tem condição de jogar hoje. Ainda tem gente que ainda tem gente que acha que é bobagem. Ainda tem gente que vem falar bobagem dizendo que é migué. Eu não grilo com o termo poupar. Eu também não. Eu acho que o Paulo tá... Você tá gourmetzinho. Tá ancião. Não tem problema. Que isso, cara? Eu não esperava nunca. É porque o poupar, eu não preciso explicar a situação. Exato. É poupar. Ele não entende as coisas que você fala. Não é que assim, tirou o cara a bel prazer. Logo o Elton, dos caras mais literais, disse que não precisa explicar a situação. Tá bastante anotado. Mas a vida é um bumerangue, ela vai e volta. Poupar. Eu tô observando aqui, o outro jogo do Cruzeiro é antes, né? É às 7 horas da noite, né? O Palestino, se ele ganha, ele fica com 9 pontos também. Né? Outro jogo do grupo. Do outro grupo, do Cruzeiro. Isso, o melhor para o Cruzeiro é o União ganhar. É o União ganhar, mas se ganha, fica 9. Aí quer dizer, a situação do Cruzeiro... Não, o União ganhar é o melhor. Se o Palestino ganha, fica com 9. O Cruzeiro só vai chegar com 9. O Cruzeiro já entra em campo, talvez, com a chance menor ainda. Aí fica 3 com 9, gente. Mas aí acabou. Porque se o Cruzeiro chegar com 9, uma hora Palestino... um dos dois... empatou... Acabou. Eu estava olhando aqui os outros grupos, é claro. Pode fazer até jogos com compadre. Tem outros times aqui que estão com condições de chegarem a uma pontuação maior que a do Cruzeiro. Então, assim, é muito difícil. Mas né, o que não dá para chegar na pré-eleição e falar, rapaziada, só para desintoxicar. Até porque é uma vergonha. Dos 32 times, apenas 3, salvo engano, tem 0 pontos. É o Cruzeiro, o Racing do Uruguai e o Atlético Grau. Se eu não me engano, são os únicos. O Atlético Grau é muito bom, aliás, o Atlético Grau hoje vai fazer a boa. Contra quem? Contra quem? Vai